nossas Bíblias no livro de primeiro Êxodo capítulo 1, versículo 12, apenas o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Cada uma Bíblia tem a sua tradução. Vocês aí podem ter uma palavra que também é o mesmo sentido. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que já ouvimos nesta noite, mas ainda resta um pouquinho de tempo, Senhor, onde vamos falar a tua palavra. Eu sei, Pai, ajuda-nos a transmitir aquilo que teu Espírito, Senhor, tem para dar nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, é uma história bem conhecida, já colocada em filmes e novelas, e de várias maneiras e informações nós podemos perceber que houve um povo que eles entraram no Egito. Nós vivemos hoje, e não sou eu, mas a igreja que aguarda a volta de Jesus está atenta e assustada com o movimento que está no mundo de migração, onde as pessoas elas saem das suas casas, deixam seus parentes, deixam os seus patrimônios que às vezes adquiriram com tanto sacrifício, estão indo para um outro lado. Hoje, conversando com a minha nora, ela que esteve há pouco tempo na África, ela me dizendo que aquela tribo já não existe. Eles também saíram. Toda a tribo foi dizimada, e para alguns que sobraram, fugiram também. E os missionários voltaram para o Brasil, e nós vemos que os pais colocam crianças, mulheres ou crianças recém-nascidas num bote inflável para que aquela noite possam atravessar e estar em outro país, para lhe dar o sossego e trazer a ele uma palavra chamada paz. E o povo está... Eu fico assustada porque eu nunca tinha visto, e eu já não sou nova. O meu irmão, meu amigo, acabou de revelar a minha idade. Idade já é. Perdão? O Mário, no dia que eu fiz aniversário, acho que ele fez questão de ir de banco em banco. Olha, 70 anos da minha mãe. Mas eu não me aflige, não me preocupo. Estou muito feliz de ter essa idade, porque eu sei que é milagre de Deus. E com a força que Deus tem me sustentado, eu só tenho a agradecer. Ainda tenho muito para fazer. Muito. Não sei se vou poder fazer, mas dentro da minha mente tem coisas, tem sonhos ainda a serem realizados. E agora nós percebemos que vem os naufrágios, aparecem as crianças mortas na praia, todo mundo se comove e o povo não para de sair. Fronteiras são fechadas, arames marcados, rolos de arames, muralhas têm sido levantadas,
o plano de Deus nessa área, o que Deus está falando com o mundo através desses acontecimentos. Porque eles já tiveram tantas guerras e nunca fugiram. Por que eles estão fugindo agora? Então há um plano de Deus. Eu não sei, dentro do meu coração tem um plano muito simples, que Deus está tirando eles de lá para encontrar com algum cristão aqui. Que Deus vai envolver o cristão dentro desses refugiados, onde eles vão aceitar a Cristo como Salvador. Eu não penso de outra maneira, porque eu penso que Deus nunca perde. E eu penso que Deus sempre ganha. E Deus trabalha em mar revolto. E Ele passa por cima das ondas. A onda sobe, Ele sobe. E a onda desce, e Ele desce. E Ele vai atrás. Ele vai seguindo. E Ele diz na sua palavra. Quem conhece que o historiador, o poeta, diz: eu fico admirado com o caminho da serpente e ela não deixa rastro. Eu fico admirado com o caminho do navio no mar, que logo acaba. Ele se admirava com coisas que nós não nos admiramos. Então ele trazia formiga, trazia gafanhoto, trazia aranha. Não é? Via coisas simples que nós não percebemos. Ah, mas para eu perceber, eu sou crente em Jesus, e para eu perceber, precisa Deus fazer um grande milagre. O poeta olhou para uma formiga e viu ali um grande milagre de Deus. Então, quando nós começamos a observar o que Deus está fazendo, inundando as nações com pessoas de outras línguas, aqui no Brasil já tem um pouco também. Eu vejo a mão de Deus trabalhando para a volta de Jesus. Porque todos os acontecimentos que antecipam um outro grande acontecimento dá admiração e causa surpresa. Eu fico pensando, esse povo de Israel, eles não eram tanto, eles eram 70 pessoas. 70 pessoas que que fazia parte da terceira geração de Abraão. Porque quando Deus chamou o homem e criou o homem no Éden, Deus não tinha sofrimento para o homem. Deus tinha para o homem alegria, reino de paz, de gozo. O homem ia se multiplicar na terra, envolvido nesse reino. Mas o coração do homem, Deus não fez um robô, Deus fez pessoas para agir segundo o seu intento de querer ou não querer. O homem, ele resolveu desobedecer a Deus. Porque quando ela disse: se nós comermos, nós vamos morrer, Satanás disse para ela: Deus não falou a verdade, você não vai morrer. Deus não quer que você seja igual a ele. Ele pôs uma dúvida no coração de Eva, e ela então foi tirar a conclusão comendo do fruto. E trouxe toda essa consequência. Logo veio o filho matou o outro filho, o irmão. E assim Deus começou a agir depois de muito tempo. Mas já havia na terra uma grande soma de povo que não conhecia o Senhor, porque era um povo da descendência de Caim. Mas quando Deus chama Abraão, agora já em outra dispensação, já na terceira, na quarta dispensação, Deus chama Abraão numa terra politeísta, numa metrópole onde todos adoravam tudo, para todo dia tinha um Deus, para tudo havia uma festa. Ali Deus fala com Abraão, e a Bíblia não revela como foi
com José, dizendo: nós estamos aqui para comprar comida. E José agora olha e diz: manda meu pai, manda Benjamim, fez aquele negócio todo, vocês vão voltar aqui, não, vocês jamais vão morrer, eu sou governador do Egito, vocês não vão morrer de fome, eu tenho terra e lugar bom para que vocês venham morar e trabalhar. Aí eu começo a perceber que Deus começa a trabalhar no povo para crescimento. O povo começa a crescer. Passa-se 200, eu vou adiantar, nós estamos há 200, 300 anos, 400 quase, 350 anos, e os faraós vão se desenvolvendo, vão morrendo, e vai aparecendo outro faraó, e de repente aparece um que não conhece a história de José. E é assim mesmo. A gente às vezes está vivendo isso aqui no Brasil. Há muitas pessoas que não conhecem a história e praticam aquilo que bem entende. E a história de José agora era proibida nos colégios. E as crianças agora não podiam mais ler a história de que o Egito uma vez sofreu 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Que a terra sofreu. Ainda não leram a história que houve um homem dentro, um escravo vendido por seus irmãos, que revelara o segredo desse sonho. Essa história que dá uma nostalgia e que dava desejo do povo egito amar os judeus, amar a descendência de José, agora ela era esquecida dentro do colégio. E aquela geração cresceu sem falar mais o nome de José. E agora começaram a olhar como eles se multiplicavam. Gozen era, podemos dizer, um município muito grande, com várias cidades, e com homens trabalhadores super inteligentes, que causavam inveja aos egípcios. Eles tinham criatividades, porque o crente tem criatividade. Uma coisa que quando Moisés desceu do monte, e ele trouxe em sua mão as tábuas da lei, e trouxe em sua mente, talvez escrita também em sua mão, uma casa para fazer e construir no deserto. Essa casa seria uma casa de tecido por fora e de madeira por dentro daquele tecido, uma cerca de tecido. E agora ele ia fazer com alguns compartimentos e alguns utensílios que faziam parte daquela casa, que levava o nome de tabernáculo. Moisés ficou preocupado, porque ele olhava para o povo e achava que o povo não ia entender a sua linguagem, não ia entender como ele viu que aquela casa que ele entrou lá no Egito, lá no monte, como ele ia passar para eles e como eles iam bordar e fazer as peças com tantas flores e romãs e anjos e figuras do céu que só Moisés havia visto. De repente, ele foi orar e Deus falou com ele assim: não se preocupa não, Moisés. Eu tenho um homem, você conhece o Bezalel? Conheço. Eu enchi ele do meu espírito. Eu vou derramar uma unção tão grande sobre ele, só para bordar e ser professor, para ensinar a trabalhar com pedra, com ouro, com tecido, com todo tipo de bordado. O meu espírito vai estar sobre ele. Ele vai, quando você abrir a tua boca para dizer o que quer, antes que você termine a tua palavra, ele já sabe o que Deus quer. Espírito de sabedoria. Você vai dar glória a Deus. De maneira que quem entrava naquele, eu já estou passando, tá, entendeu? De maneira que quem entrava naquele lugar, naquela casa, ficava espantado.
gente são os hebreus. Nós temos duas cidades, Pitom e Ramsés, e eles vão construir essas duas cidades que serão cidades de tesouro, porque os hebreus sabem, porque eles têm um Deus, o Deus da inteligência. Crente sabe fazer tudo. Deus fica triste quando um crente diz que não é nada. Deus fica triste quando um crente se menospreza e liga uma televisão e diz assim: poxa, aquela moça tão bonita e eu tão feia. Deus fica triste, o Espírito Santo chora. Vou fazer tudo para ficar igual. O Espírito Santo chora, porque você é a coisa mais bela que Deus fez. Quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador, Ele te fez princesa do céu, Ele te fez príncipe, Ele te fez irmão de Jesus. Quando o profeta Isaías profetizou, e o seu nome será maravilhoso, já é uma palavra de extrema declaração. Maravilhoso, você é maravilhoso, está dizendo um monte de coisa junto. Você é bom, você é lindo, você é amigo, eu te quero, você é maravilhoso. Depois, com todas as palavras que ele falou, conselheiro, Deus forte, ele disse: você é príncipe da paz. Só o príncipe podia trazer paz, porque o rei estava indignado com o mundo. O príncipe ia pegar a mão de um homem e ia levar a mão do rei, e agora ele, como era o príncipe da paz, ia trazer paz para o homem. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Aleluia! O ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ele deixa a pessoa totalmente livre do domínio do pecado. Ele não só perdoa o pecado. Os animais faziam esse trabalho de perdão de pecado, mas Jesus tira o poder do pecado, tira o domínio do pecado. Quem aceita Cristo não sente mais desejo de fazer o que fazia, porque ele está sob o poder e o domínio de Jesus. O poder e o domínio do diabo já saiu da vida dele. Pode dar uma glória a Deus. Aquelas 70 almas, agora as mulheres engravidavam, não engravidavam para um filho, gêmeos, trigêmeos. De repente crescia um monte da casa para todo lado. Terra de quase ficou invadida. Entraram 70 pessoas, em 400 anos ficaram 2 milhões de pessoas. 2 milhões é como a cidade de Santos? Ou mais? Santos tem 400 habitantes? 500 mil? Multiplica por 3, 500. Quantas pessoas existiam? Agora esse povo, eles recebiam um salário, e o governo ficou tão irado, começou a mandar decreto só na canetada, né? Decreto só na canetada, sem passar pelo Congresso, sem passar pela avaliação dos sábios do Egito. Os hebreus têm que trabalhar e têm que fazer o material que eles vão trabalhar. Nós vamos parar de fornecer a eles o que eles trabalham, o material de trabalho para eles. Agora não podia mais dormir, porque de noite tinha que fabricar os tijolos que de manhã estariam trabalhando com ele. Você imagina? Não vinham mais para casa. Nas cidades que iam, morriam ou ficavam lá trabalhando. Não voltavam mais para os seus lares. E ele faz um congresso de parteiras. Chama as parteiras em determinado lugar e diz: olha, eu vou assalariar vocês. Vocês estão incumbidas de serem parteiras do povo hebreu. E não deixe crianças
criança, menino, nascer e viver. Matem, forquem, joguem nos animais, joga no Nilo. Quem morar perto do Nilo, você joga no Nilo. Não morando perto, vocês enforquem, contanto que eles não podem mais procriar filhos. Agora você imagina o choro daquelas mulheres que aguardavam 9 meses aquele filho no ventre. Na hora de ganhar, ela recebia uma palavra da parteira: seu filhinho acabou de morrer. Você como mãe imagina, né? Você quer pelo menos ver o rostinho do seu filhinho. Seu filhinho acabou de morrer, ele é um menino, ele tem que ser morto. Irmãos, foi uma angústia tão grande, que levou muitos anos, não levou 30 anos não, porque só durante a ida de Moisés dentro do reino 40, depois Moisés no deserto de Midian, mais 40, e outros 40 antes, com certeza ou mais. E esse povo agora estava angustiado, e uma pessoa, um crente angustiado, o que é que ele faz? Ele ora, ele se humilha, ele clama, ele tem um Deus, que lhe ouve, ele tem um Deus que está pronto para lhe socorrer, ele tem um Deus que lhe ama, e ele agora vai para o povo se reúne nas casas para jejuar e orar. Mas quem está no libertador se todo mundo está de ombro caído? Você já viu um crente de ombro caído? Já vai ser isso. Já viu pessoa de ombro caído? Ô irmão, como é? Cada vez pior. Ô irmão, tudo fechado. Não dá mais. Governo. Olha, se o mercado aumentou tudo, o fração voltou. Ombro caído. Não tinha como levantar o libertador se todos estavam sendo aprisionados por uma depressão, por uma acusação. Como ser o libertador numa terra onde todos se sentem culpados? Tudo que acontecia no Egito, eles eram culpados. Mas vamos orar a Deus. Libertador não estava mais no Egito. Libertador já estava em outra área. Libertador já tinha mudado de profissão. Libertador já tinha esquecido a linguagem dos hebreus. A mãe do libertador havia morrido. Libertador agora estava longe, nem pensava nisso. Talvez numa hora de saudosismo, a idade. Eu pensei que eu ia fazer alguma coisa pelo meu povo. Olha que me restou essa ovelha doente. Mas um dia, o libertador está no seu trabalho, ocupado com as ovelhas que não eram dele, que tinham um dono, cujo dono era o seu sogro. Ele viu uma coisa estranha, uma sarça em fogo. Sarça? Por que não uma árvore? Por que não uma árvore digna de ser queimada? Ou digna de Deus falar? Por que sarça não? Porque a única é um pé, talvez como se fosse um pé de cacto. Uma árvore que sobrevive no deserto. Rústica, que ninguém olha para ela, não tem
precisa de alguma coisa. Não está tudo bom, não, ainda falta alguma coisa. Está tudo bem? Mais ou menos, ainda precisa de alguma coisa. Crente tem guerra, crente que fica, ai, Deus está abençoando, eu quero só ter paz. Não comprou guerra no inferno. Paulo disse que o cristão tem guerra, ele dá até modelo de roupa. Não traz no figurino do cristão capacete, couraça, sapato, sandálias, cinto, escudo, espada. Ele tem um figurino completo para o cristão. É porque quando você aceita Cristo, querido, você comprou uma guerra no inferno. Todos os dias você é afetado por ele. Satanás te olha com ódio, vai usar alguém para te afetar. Vai ter sempre um alfinetinho na mão para te dar uma espetada. Mas você usa o quê? Ele usa o escudo da fé. Aí eu tenho, às vezes eu estou na igreja e a minha irmã tem uma fé maior que a minha. E ela tem uma fé extraordinária. E aquela fé me chama a atenção. E eu vou com o meu escudo muito pequenininho, porque minha fé é muito pequena e meu escudo é pequeno. Só que meu escudo, quando ele foi feito, ele tem umas arremates que ele encaixa no escudo da minha irmã. Então, eu com ela, vem mais outra, a gente faz um broquel. Então, o soldado que vive em cima do muro dos demônios começa a jogar seta, começa a jogar lança. Mas eu não estou com o meu escudo sozinho, eu estou num broquel. Eu só vou marchando aqui. Junto com a minha irmã, eu não sou mais um escudo, é escudo e broquel. Broquel se torna quando o escudo corre e não sai, porque tem lugar de encaixe. O meu escudo encaixa no escudo da minha irmã. Então a fé pequena dela e a minha fé maior se torna uma grande fé. Morre Deus, morre Deus. Eu guerreio grandes guerras. Sabe por que eu guerreio grandes guerras e saio vitoriosa e viva? Porque eu não estou num escudo, eu estou num broquel. E a palavra de Deus é minha, a tua palavra é escudo e é broquel. Broquel é uma multidão de soldados, 200, 300 soldados, juntos, ligados, um com o escudo no outro. Ninguém vê um soldado, não vê uma cabeça, é só escudo. Não há estratégia do diabo contra essa igreja. Aleluia! O irmão está fraca, o irmão disse: eu vou orar por você, querida. O irmão está fraco, eu vou orar. Aquela oração sua, junto com aquela oração fraquinha, irmão, fica uma oração tão grande. Fica uma oração tão grande. Aleluia! Crente, ele ora, o seu ar derrama fogo no sacrifício. Foi isso que Elias fez. Aleluia! O povo de Israel estava sofrendo. Versículo 12 me chama muita atenção. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto você mais sofre, quanto Satanás mais te perturba, quanto Satanás mais te ataca, mais você tem a oportunidade de crescer. Aleluia, de ser útil para Deus, de viver para Deus, viver cantando. Crente amanhece louvando, crente amanhece de cabeça erguida, dando bom dia para todo mundo de casa. Até o cachorrinho recebe o bom dia dela. Aleluia.
não brilhar não é esse sol não, é situações, é doença. Não importa se das estrelas o brilho cessar, que importa para mim é de Jesus não me esquecer. Ele é razão de todo o meu viver. É Jesus minha força, é Jesus a minha alegria, é Jesus meu companheiro, é Jesus meu amor verdadeiro, é Jesus, é Jesus minha força Ele é a razão de todo. Faz assim, com os olhos fechados e canta essa última frase comigo. Ele é a razão de todo o meu viver. Se o sol não brilhar, às vezes o sol não brilha, queridos. Você pensa que vai estar forte, o sol não brilha, chove. Não importa se das estrelas o brilho cessar, que importa para mim é de Jesus não me esquecer. Ele é a razão de todo o meu viver. É Jesus, meu amigo, é Jesus, minha alegria, é Jesus, meu companheiro, é Jesus, meu amor verdadeiro, é Jesus, o meu amparo, é Jesus, o meu fiel e verdadeiro. Ele é a razão de todo, de novo, o meu viver. Aí esses dias o relógio está certo aqui. Esses dias estava no supermercado, fazendo compra. Aí, aqueles funk, né? É fácil. As músicas que, meu pai, só misericórdia. Aí você está todo mundo na fila, mas dançando. Aí de repente entra um hino. Jesus te cura sim. Faz isso, Deus está falando comigo. Cura sim, cura sim. Jesus te cura sim, cura sim. Ai, meu Deus, eu saí dali, sabe? Eu fiquei ali, mas não estava ali. Eu não estava mais ali no supermercado, eu estava nas regiões celestiais. Aleluia! Nos perigos desta vida, Deus me mostra
disso. Eles estavam sofrendo, mas dentro do coração eles palpitavam por uma esperança maior. O crente, ele está na terra, mas ele tem esperança que um dia o seu mestre há de voltar, e num abrir e fechar de olhos estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. A irmã Lídia, nunca esqueci de um hino que a irmã Lídia cantava. Sempre lembro lá. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjos sobem, anjos descem. Quando sobe leva choro, mas quando desce traz vitória. Vamos cantar juntos. É essa, gente. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjos sobem e anjos descem. Por minha causa, por tua causa, eles descem por causa de nós. Quando sobe leva choro, leva lágrimas, desce e traz vitória. Senhor, agradecemos-te porque tua força se faz perfeita para a nossa fraqueza. Quando somos fracos, tu és forte. Só tu és capaz de fazer abundantemente muito mais do que poderíamos pedir ou pensar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, tão grande e tão fiel.